Bom dia, Igreja de Botafogo. É uma alegria podermos estar mais uma vez em escola bíblica dominical através dos meios digitais, que Deus nos proporciona nesse tempo, que nós possamos nessa manhã, juntos como Igreja de Cristo, estarmos aprendendo um pouco mais das Sagradas Escrituras, aquilo que o Senhor quer nos revelar, aquilo que o Senhor quer nos instruir. Vamos orar? Senhor, te damos graça, Senhor. Te damos graça pelo privilégio que temos de caminharmos como igreja, de aprendermos mais do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos meios digitais que o Senhor proporciona para nós nesse tempo. Que possamos assim, Senhor, honrar o teu santo nome, continuar, Senhor, o chamado que o Senhor nos fez, que é de sermos testemunhas do Senhor, de Cristo, nosso Salvador, neste tempo, nessas circunstâncias. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude, que o Teu Santo Espírito esteja a nos instruir, a nos mostrar aquilo que está no Seu coração. Que possamos, Senhor, como irmãos, aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Que oramos. Amém. Amada igreja, nós estamos caminhando, através nos últimos meses, caminhando de forma a aprender mais sobre mulheres que foram chamadas ao discipulado. Mulheres discípulas do Senhor, mulheres que fizeram a diferença, mulheres que foram usadas por Deus no tempo histórico para ser testemunha de Cristo, ser testemunha da própria igreja e da plantação da sua igreja no mundo. E nessa manhã, a lição de hoje, ela traz por título Mulheres em Filipo, parceiras do Evangelho. No entanto, eu gostaria de propor também para os irmãos uma segunda alternativa de título para essa aula de EBD. Mulheres usadas para a plantação de igreja. Então, o nosso título original, Mulheres em Filipos, parceiras do Evangelho, e como segundo título, Mulheres usadas para plantar igrejas. Deus usa quem Ele quer, como quer, porque a igreja, meus amados irmãos, não é um desejo meu. A igreja não é um desejo dos pastores, a igreja não é um desejo dos missionários. A igreja, ela é um desejo de Deus para abençoar o mundo. E assim Deus usa pessoas para que as igrejas sejam plantadas, sejam mantidas e que o nome de Cristo Jesus continue a ser glorificado e exaltado através da sua igreja nesse mundo. E nós vamos ver nessa lição que se passa no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos uma situação em que Deus chama mulheres a serem testemunhas, a serem discípulos, a serem discípulas e serem plantadoras de igrejas, de novas igrejas. E esse capítulo 16 é um capítulo muito interessante. É um dos capítulos, para mim, que eu acho mais fascinante no livro de Atos dos Apóstolos. E por que eu acho esse capítulo fascinante? Porque acontece uma coisa num tanto inusitada. Paulo está com a sua nova equipe missionária, depois de ele, capítulos anteriores, se apartar de Barnabé, que era o seu companheiro de ministério, por conta de João Marcos, aquela discussão ali, eles entram numa briga, eles se separam, e então Paulo escolhe Silas, forma um novo grupo missionário, plantador de igrejas, e então começa a sua outra viagem, a viagem missionária, com esse novo grupo que agora ele formou para plantar igrejas. E Paulo então tem o desejo de plantar novas igrejas na Ásia. E ele caminha para isso. No entanto, uma coisa interessante acontece. O Espírito de Deus impede que Paulo avance na pregação do Evangelho na Ásia. Isso pode soar estranho aos nossos ouvidos e quando a gente lê o texto, isso até nos choca, porque nós compreendemos, ou até é lógico nós pensarmos que quando nós fizemos alguma coisa errada,
o Espírito Santo fala ao nosso coração e nós venhamos a nos arrepender e então a gente corrige os nossos passos. Então, por exemplo, quando eu estou com pensamentos errados com relação a uma pessoa, ou quando eu estou, quando na minha boca começa a aparecer palavras maldizentes contra alguém, logo o Espírito Santo vem à minha mente, vem ao meu coração, fala comigo e eu corrijo os meus passos, corrijo os meus erros. Isso é tranquilo, isso é normal, é isso que acontece na vida dos cristãos. No entanto, quando você se dispõe a pregar o evangelho, no entanto, quando você e eu nos dispomos a ir plantar uma igreja, o Espírito Santo impede que isso aconteça, que isso venha acontecer, isso soa estranho, porque é para isso que nós somos chamados. No entanto, Paulo passou por essa situação com a sua equipe missionária. Ele quer plantar o evangelho, ele quer plantar a igreja, quer pregar o evangelho na Ásia, e o Espírito Santo o impede de ir para lá. Então, à noite, ele tem um sonho. Ele tem um sonho e como se fosse uma revelação, ele entende isso como uma revelação de Deus. Um jovem macedônio aparece nesse sonho pedindo a ele ajuda. Paulo, vem, passa a Macedônia, vem aqui e nos ajuda. No outro dia de manhã cedo, ele entende isso como sendo uma visão de Deus, como sendo uma revelação de Deus, de que eles deveriam ir para a Europa. Não para a Ásia, e sim para a Europa. E assim, por conta dessa visão, o evangelho entra de fato na Europa. Agora então Paulo com a sua nova equipe vai pregar o evangelho na Europa, guiados pelo Espírito de Deus. E interessante nessa história é pensarmos que o Espírito Santo de Deus é que deve conduzir a plantação, a pregação do evangelho e tudo com relação à sua igreja. Pois a igreja, ela não é minha. A igreja é a igreja de Deus e é a igreja que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Assim, o Espírito Santo conduz Paulo e ele com sua equipe agora entram na Europa. No entanto, é interessante que eles chegam até a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade ali na Europa, pertencente então ao Império Romano, e era uma cidade que tinha uma característica interessante, era uma cidade onde existiam muitos aposentados, digamos assim, aposentados esses que foram no passado soldados romanos e que depois de se aposentarem, passarem por várias guerras, várias batalhas, eles iam morar na cidade de Filipos. No entanto, eles tinham no seu coração um nacionalismo fervente na sua alma. Era uma cidade muito nacionalista, e isso depois, com o decorrer do tempo, se torna alguns problemas, para a própria igreja de Filipos, esse espírito nacionalista. Então, ele vai para lá. Paulo, sempre quando ele vai pregar o evangelho numa cidade, ele tem uma estratégia. E qual é a estratégia de Paulo? Ele vai primeiro, encontra uma sinagoga e dentro dessa sinagoga ele tem a oportunidade dada então por aqueles que ali estão de pregar o evangelho ou de trazer uma palavra, e nessa palavra ele aproveita e já traz o evangelho, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, na cidade de Filipos não existia uma sinagoga. E agora, como é que Paulo faz? Paulo perdeu a sua estratégia. Então, todas as igrejas plantadas até então, Paulo usava desta estratégia. Ele entrava na sinagoga, como ele era um judeu, vindo de Jerusalém, as pessoas ali davam oportunidade para ele falar, ele abria ali o texto bíblico e começava a expor então o texto bíblico e pregar o evangelho. No entanto, agora essa estratégia não podia ser usada, por quê? Porque na cidade de Filipos não existia uma sinagoga. E para que fosse possível uma sinagoga, era necessário que 10 homens judeus morassem nessa cidade, estivessem ali e pudessem então formar um grupo e nascesse então uma sinagoga. Era preciso 10 judeus e não existia em Filipos essa condição, não existia 10 homens judeus para formar uma sinagoga. No entanto, não é por conta disso que Deus não se fez presente.
Existia naquela cidade de Filipos pessoas que conheciam a Deus, pessoas que eram tementes a Deus, pessoas que desejavam a Deus. E entre elas, algumas mulheres que se reuniam para oração. E eu quero ler o texto bíblico com os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Olha que interessante esse texto, o que a palavra de Deus vai nos apresentar agora. Certa mulher, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Então, olha quantas características o texto nos apresenta sobre esta mulher. Então, nós temos Paulo com sua equipe, levadas pelo Espírito Santo à cidade de Filipos para pregar o evangelho. Paulo não tem mais a sua estratégia, e a estratégia que Paulo tinha era de ir numa sinagoga. Ele não tem mais essa sinagoga, então ele vai aonde? Ele vai aonde algumas pessoas se reúnem para orar. Existia um grupo de mulheres ou de pessoas que se reuniam para orar no sábado. No versículo 13, um versículo antes desse que nós lemos, diz o seguinte: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamo-nos. Falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então existia sim um local onde as pessoas se reuniam para orar. Existiam pessoas que conheciam ou tinham um conhecimento do Deus verdadeiro, e essas pessoas se reuniam para orar. E era um grupo de mulheres. Muito interessante isso. Então, uma certa mulher chamada Lídia, e aqui começa o nosso texto, da cidade de Tiatira. Veja bem. Essa mulher é uma mulher de destaque. Essa mulher, o texto bíblico nos apresenta ela como uma mulher que era destacada naquele grupo. No entanto, ela não era de Filipos. Ela era da Ásia Menor. Ela era uma estrangeira também naquele local. Então, além de ser uma mulher, ela era uma mulher estrangeira. Ela estava ali porque tinha, e aí o texto continua, ela era vendedora de púrpura. E púrpura era uma substância que servia para tingir tecidos. No entanto, somente os nobres, famílias nobres, reis, príncipes e famílias de alta renda é que usavam esse tipo de produto. Então nós temos uma mulher que é estrangeira, é de outra cidade, é da Ásia Menor, que é comerciante, né, que tem uma profissão e tem uma profissão bem desenvolvida na sua área comercial. E ela vende, ela é uma vendedora deste produto chamado púrpura. Então ela tem muitos contatos, possivelmente não apenas na cidade, mas ela tem contatos em toda a circunvizinhança por ser comerciante, por vender. E o texto bíblico ainda fala um outro detalhe: Lídia era temente a Deus. Uma mulher que se reunia para orar aos sábados com outras mulheres, que tinha todas essas características de ter uma profissão, de ser comerciante, de vir de um outro local, de plantar a sua empresa, digamos assim, nessa cidade de Filipos, de ter sucesso na sua vida comercial. Ela era temente a Deus. Como é importante a gente se ater nesses detalhes e entendermos que Deus, ele usa os seus servos para que eles cheguem até as pessoas que já buscam a Deus, que já têm no seu coração a semente do temor do Senhor. E Lídia era assim, uma mulher que nos seus negócios, na sua vida, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher que buscava a presença de Deus e ela era uma mulher temente ao Senhor. E o texto continua nos dizendo:
que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então Paulo estava ali, viu ali um grupo de senhoras orando, talvez pediu a palavra, pediu para falar, expôs o evangelho e olha o detalhe, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse aquilo que Paulo estava falando. Outra coisa muito importante, meus irmãos, na caminhada cristã, o entendimento da revelação é algo que vem de Deus. É Deus que tira dos nossos olhos as vendas, é Deus que tira a escama do nosso coração, é Deus que se revela a nós. Por mais intelecto que você tenha, por mais capacidade cognitiva que você tenha, não é isso que faz com que você consiga entender as coisas de Deus. Você só poderá entender as coisas de Deus se Deus revelar para você, pois o cristianismo, pois a Bíblia, pois aquilo que sai dela é algo revelado. A revelação faz parte da caminhada cristã. É Deus que se revela ao homem em todos os sentidos, em todos os propósitos. Deus se revela. Deus revela aquilo que Ele quer e como quer e quando quer. E nesse caso, Deus escolheu Lídia, uma mulher discípula já dele, para se revelar. E Paulo, pregando ali o evangelho, ela entendeu a mensagem. E aquela mensagem linda que eu e você conhecemos muito bem, que Cristo Jesus veio. Ele, o servo sofredor, ele naquela cruz maldita derramou o seu sangue, vertendo por nós o seu sangue ali na cruz do Calvário, se fazendo assim propiciação pelos nossos pecados, e hoje nós podemos ter paz com Deus em Cristo Jesus, por conta da obra que Ele consumou na cruz. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Salvador, Salvador de todos aqueles que creem. Essa era a mensagem que Paulo estava pregando, essa era a mensagem que a igreja prega e pregamos até hoje. Então, o texto nos fala que Lídia ali abriu o seu coração com entendimento. Deus abriu o seu coração e ela entendeu a mensagem. E o versículo 15 continua dizendo: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Então, logo assim que Lídia, ela entendeu a mensagem do evangelho, logo ali naquele mesmo rio, eles estavam do lado do rio, orando e Paulo pregando o evangelho para eles, ali mesmo ela foi batizada, não apenas ela, mas a palavra de Deus nos fala que foi batizada ela e toda a sua casa. Assim nos mostra que Lídia tinha uma responsabilidade com o seu lar. Possivelmente junto ali com ela, junto da pregação, estava ela, líder da sua casa, e todos aqueles que faziam parte do seu círculo ali da sua casa estavam ali ouvindo também. E assim todos eles foram batizados. A palavra de Deus não fala que Lídia era casada, que Lídia tinha um marido ou que ela era viúva, não fala nada disso. Apenas de que ela foi tocada no seu coração por Deus, entendeu o evangelho, e a sua casa, aqueles que moravam ou dependiam dela, do seu trabalho, dos seus esforços, todos eles foram batizados. E aí acontece uma coisa interessante também. Lídia chama Paulo e a sua equipe missionária e diz assim: olha, agora que eu sou batizada, agora que eu sou uma de vocês, agora que você sabe que eu sou cristã, eu quero convidar vocês para que vocês venham até a minha casa e fiquem ali. Poxa, agora Lídia criou um problema para o apóstolo Paulo. Como que ele, como judeu, não apenas ele, mas toda a sua equipe, todos os missionários, digamos assim, que estão ali com ele, como que eles, homens judeus, vão para uma casa de uma mulher? Isso culturalmente, na mente judaica, não cabia. Isso era contra os seus princípios. No entanto, o texto ainda nos fala que Lídia continuou e disse assim: e nos constrangeu a isso, a ir para a casa dela. Assim, meus irmãos, Lídia foi insistente nisso.
Se você, Paulo, crê que eu sou convertida, se você, Paulo, crê que eu sou uma nova criatura, que eu nasci de novo, que eu sou irmã em Cristo, então toma a sua equipe e vem para minha casa. Bom, Paulo foi com a sua equipe, foi para a casa de Lídia, possivelmente uma casa grande, uma casa em que poderia abrigar toda a sua equipe, né? Todos aqueles homens que estavam acompanhando Paulo. E ali se formou a base para uma nova igreja, a igreja de Filipos. Assim, Lídia foi usada por Deus para abrir as suas portas para o evangelho na sua cidade. E ali começa a pregação, ali começa o desenvolvimento desta igreja que vem a se tornar a igreja dos filipenses. Depois Paulo, mais futuramente, vai mandar uma carta para esta igreja, mas tudo nasce ali, na pregação do evangelho do lado do rio, para um grupo de mulheres que se reunia para orar, para buscar o Senhor. Mulheres que já eram tementes a Deus, mulheres que já tinham a semente de Deus plantadas pelo próprio Deus no seu coração. E elas ouvem assim a palavra de Deus. Deus tira dos seus olhos a venda e elas compreendem a mensagem do Evangelho. Lídia, uma líder dessas mulheres, convida agora todos os discípulos para estarem na casa dela e parte agora da casa dela o centro, o centro missiológico, o centro missionário da pregação do evangelho naquele local, naquele ponto, e assim ali começam a ser estabelecidas as bases para a futura igreja. Como Deus é maravilhoso, como Deus usa as situações. No entanto, o texto não acaba aí, o capítulo 16 não acaba aí, e é interessante o que acontece depois, porque nós temos uma outra mulher que entra na história e também vira discípula. Na sequência da história bíblica, depois que Paulo vai para a casa de Lídia, eles continuam então aos sábados a irem a esse mesmo local, onde as pessoas já estão acostumadas a irem a orar. Então, todos os sábados, em vez de eles irem para a sinagoga e pregarem, eles vão para a beira do rio, onde aquele povo, aquela cidade já tinha o costume, ou já sabia que as pessoas se encontravam ali para a oração. Paulo ia para lá agora todos os sábados com o desejo de pregar o evangelho nessas circunstâncias. E numa dessas idas até este local para pregar o evangelho, uma jovem que ela era escrava, e escrava em duas situações. Ela era escrava realmente, fisicamente, de um grupo de homens, um grupo de homens escravizava ela. No entanto, ela também era escrava por conta de demônios, no mundo espiritual a possuíam. E o texto bíblico vai nos dizer o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, o texto bíblico vai apontar agora, vai introduzir agora uma nova personagem, também mulher. Uma mulher que, de duas formas, era escravizada. Escravizada por homens e escravizada pelos espíritos malignos. E ela, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante o que essa mulher falava através dos espíritos, através dos demônios. Ela falava que Paulo e aqueles homens pregavam o evangelho da salvação. Ela falava isso. Era isso que ela falava, era isso que ela anunciava. Isso se repetia por muitos dias. E então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, olha que interessante, meus irmãos. Temos aqui um espírito maligno falando a verdade, falando que Paulo estava pregando o evangelho. Como é que pode? Isso incomodou, isso
tocou o coração de Paulo de uma forma que ele se sentiu incomodado, porque ele sabia, ele via que ali tinha coisa errada. E Deus, meus irmãos, Deus, a pessoa de Deus, ela não quer ser glorificada. Deus, ele não quer a glória vindo da boca de Satanás. A verdade absoluta é essa. Deus não precisa que a sua glória venha, o seu reino, a sua mensagem, a sua pregação, aquilo que Deus quer revelar ao mundo, seja saída da boca de demônios. Deus usa homens, essa é a verdade. Deus usa homens e mulheres para pregar o seu evangelho. E aquela pessoa estava possuída, estava escravizada. Paulo, através do nome de Cristo Jesus, a liberta. Faz uma oração, digamos, imprecatória ali em nome de Jesus, e ela instantaneamente é libertada desse espírito opressor, desse espírito que lhe aprisiona. E, no entanto, ela sendo libertada, ela agora não tinha mais como dar lucro aos seus senhores, porque o espírito adivinhador foi embora. Ela não tinha mais como dar lucro aos seus senhores. Os seus senhores ali ficaram indignados com Paulo, ficaram bravos com Paulo. E então eles pegam Paulo e Silas, eles pegam eles dois, os acorrentam, levam para ser julgados ali em praça pública. A palavra de Deus diz que eles são chicoteados, diz que eles apanham, e apanham bastante, e são jogados no cárcere, vão para a cadeia. À noite, eles lá na cadeia, lá no cárcere, cantando hinos ao Senhor. Veja bem, depois de serem espancados, depois de serem surrados, depois de serem jogados no cárcere, por ter liberto uma pessoa de um espírito maligno, eles estão cantando alegremente, louvando a Deus no cárcere. E ali, naquelas condições, à noite, de madrugada, um tremor de terra faz com que os alicerces do cárcere ali se abalem, as correntes que os prendem se rompem, e todos eles são libertos. O carcereiro que cuidava deles ali fica desesperado, pois imagina que todos tenham fugido, e então ele pensa, todos fugiram e a cidade vai vir cobrar isso de mim, vão me matar, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha própria vida. Quando Paulo percebe que o carcereiro está nessa situação de angústia, ele grita bem alto, não faça-te nenhum mal, não tire a sua vida, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então o carcereiro toma uma tocha, entra nesse cárcere, que provavelmente era um local muito escuro, e entra lá e está todo mundo lá. Apesar de todo mundo ser liberto, apesar das correntes serem quebradas e estarem todos ali em condições de fugirem do cárcere, ninguém foge. Todo mundo fica tranquilo, todo mundo fica ali sentadinho, esperando para ver o que vai acontecer. Ninguém foge. Numa situação dessa, talvez eu e você pudéssemos pensar, olha, nós temos a condição de fugir, vamos fugir daqui. No entanto, Paulo, Silas e todos os outros que estavam presos não buscaram a sua liberdade, mas ficaram ali, sossegados, aquietados, na segurança que Deus colocou em seus corações. O carcereiro, então, olha para Paulo e diz assim, Paulo, o que eu posso fazer para receber a salvação? Então Paulo diz para ele, creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. E o carcereiro, ali naquela situação, entrega a sua vida para Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que todos ali da sua casa ouviram sobre o Evangelho, e ele se torna assim o terceiro homem ou o terceiro discípulo a se encontrar com Cristo na cidade de Filipos. Agora nós temos Lídia, uma mulher discípula e que colocou a sua casa à disposição da pregação do Evangelho. Nós temos uma jovem que era escravizada por homens e também escravizada por espíritos malignos, que foi liberta também agora
se tornando uma outra mulher discípula do Senhor. E por conta dela, Paulo foi para a cadeia e lá preso, ele também tem a oportunidade de pregar o evangelho. E agora nós temos o terceiro elemento, o terceiro homem, o terceiro discípulo, que constrói assim a base da igreja de Filipos. Lídia, a escrava que fora liberta, e agora o carcereiro. Essas três pessoas formam a base da nova igreja nascente ali na cidade de Filipos. Essa história toda é narrada por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos esses que são, na verdade, atos do Espírito Santo. Como o Espírito Santo de Deus conduz a história da igreja, a história da plantação. Assim, podemos ver nesta manhã como Deus usa a sua palavra, como Deus usa a sua palavra para ser pregada, tocar corações, e esses corações tocados pela pregação da palavra, colocam toda a sua vida, toda a sua circunstância de vida, como Lídia, toda a sua casa, à disposição da pregação do Evangelho. Meus amados irmãos, que nós possamos, na nossa caminhada de fé, também olhar para discípulas como essas, olhar para Lídia, que entendeu o Evangelho e quis, e desejou colocar à disposição tudo o que tinha para a pregação do Evangelho. Lídia colocou a sua vida à disposição, como discípula que foi, colocou a sua casa, colocou o que tinha para que a pregação do Evangelho fosse real e vívida na sua cidade. Que eu e você possamos também, olhando para os personagens históricos, para essas pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Deus na construção da sua igreja, possamos olhar para eles e nos inspirarmos e dizermos assim: Senhor, nos use também para que a nossa vida seja usada para a pregação da Tua palavra, que possamos usar as nossas casas, que possamos abrir as nossas casas para que o Teu Evangelho avance, para que grupos de estudo bíblico começam a acontecer, para que grupos de oração possam nascer, Senhor, na minha casa. Meus irmãos, vamos olhar para os exemplos da Bíblia, porque estes exemplos bíblicos nos mostram como Deus planta igreja e como Deus usa mulheres. Mulheres, sim, não apenas homens, mas Deus usa todos nós que cremos e temos fé no seu nome para pregarmos o Evangelho. Seja você como Lídia e como tantos outros que se entregaram a Deus no sentido de colocar a sua vida à disposição do Evangelho do Senhor. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Botafogo, igreja que tem no seu coração o desejo maior de ser fiel ao Senhor e temer a Deus em todo o tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.